foi o Galo, conseguiu uma baita vitória hoje. Aliás, o Cláudio até pode me confirmar ou não, é até histórico, o Atlético já tinha um tempinho que não vencia no estádio do Grêmio. É isso mesmo, vamos ao sul do país, Cláudio Rezende. Agasalha aí, Claudão, boa noite. Um abraço pra você, Romano, Edu, a todos que nos acompanham. Tá frio, viu, Romano? Ontem tinha dado uma trégua aqui o frio, mas hoje tava gelado lá na Arena do Grêmio e continua. 13 graus a temperatura, 13 é Galo. E o Atlético conseguiu essa virada. Você falou bem, a única vitória do Atlético na Arena do Grêmio até hoje tinha sido em 2013. Gol do atacante Fernandinho. Naquela época que o Galo era do Ronaldinho Gaúcho, campeão da Libertadores. 2013, ou seja, 11 anos que o Galo não vencia na Arena do Grêmio. Hoje quebrou a casca e foi no estilo do Galo, né, Romano? E ó, Claudão, tem tempo. E depois teve o gol no Olímpico que o Bernard faz uma jogadaça, dá chapéu do lado do pé assim no jogador do Grêmio e tem o gol do Jô, né? Ó, e falar em gol, saiu mais um aqui do Internacional. O Thiago Maia faz 2-0 em cima do Juventude. Você lembra desse gol, né, do Jô, né? Uma jogadaça do Bernard, né? Golaço do Jô. Naquele jogo lá, o Atlético também com o Bernard brilhando na época. Hoje o Bernard ainda não brilhou, né, Romano? Colocou uma bola na trave hoje no primeiro tempo, mas tempos distintos, né? Inclusive a gente destacava com o Gabriel Milito, com o técnico do Atlético. Só a Itatiaia hoje praticamente foi uma entrevista sozinha, né? Uma entrevista exclusiva para Itatiaia aqui em Porto Alegre, porque a Itatiaia foi a única emissora mineira. Estivemos aqui presentes para esse jogo. Tá muito difícil a logística, mas a Itatiaia não perde, né? O Atlético, onde o Atlético tá, a gente está presente. E hoje o Galo com tempos diferentes. Eu perguntei pro Milito por que ele demorou para mexer no time, Romano. Com um a mais, o Galo sofreu 2 gols. O Edu Panza já estava falando com a gente no WhatsApp. O homem demorou para mexer no time e eu fiz a pergunta ao Milito, ele disse que era melhor esperar o intervalo. Mas o Galo no primeiro tempo, eu até brincava com o Cirilo na pós-jornada, né? No pós-jogo da jornada esportiva da Itatiaia. Do jeito que o Galo jogou o primeiro tempo, era melhor avisar a gente, né, Romano? Que não tá muito afim no Campeonato Brasileiro. Que diferença do Atlético do jogo contra o São Paulo com o do primeiro tempo hoje. Aí no segundo tempo, o time jogou melhor, né? Jogou. E só a correção aqui, o Pantufo, você me vendeu. O gol do Internacional foi do Gabriel Carvalho. Eu sempre falando Thiago Maia. Ei, Pantufa. Ô, Edu, foi uma vitória e o Milito até falou sobre isso, né? Sobre detalhes dessa vitória, mas foi uma vitória do banco de reserva. Foi uma vitória que tem muito de postura das duas equipes e tem muito de escolhas dos dois treinadores. Por que de postura das duas equipes? Primeiro, o Atlético não pode entrar em campo para jogar um campeonato brasileiro da maneira que entrou. Por mais que o Atlético não tenha chance de título nesse momento, o Campeonato Brasileiro ainda vale vaga na Libertadores. Sim. E como eu disse agora há pouco, falando do Cruzeiro, Romano, o futebol é um esporte coletivo. Não tem um culpado pelo primeiro tempo ruim do Atlético. Porque Alonso jogou mal, Franco estava mal, Otávio estava mal, Fausto Vera estava mal, Bernard estava mal, Daverson estava mal. Muitos jogadores mal, o coletivo do Atlético não funcionou na postura de um time que estava jogando um amistoso contra um time que estava jogando o campeonato e a vida, que era do Grêmio. E aí isso fez muita diferença. Por que das escolhas dos treinadores? O Renato Gaúcho indo pra cima e o Milito, a partir do momento que fica com um jogador a mais, eu acho que o Milito teve excesso de cautela. Porque o Renato, ele traz o Vidia Sante, ele não recompõe com outro zagueiro, ele deixa o Grêmio exposto, e o Milito não tira proveito disso. Ele perde, na minha opinião, meia hora de jogo, mantendo o Atlético com a mesma formação. O Atlético não perdeu o primeiro tempo porque o Fausto Vera jogou mal. Perdeu o primeiro tempo porque pelo menos 6 jogadores jogaram muito mal. E porque eu acho que o seu treinador teve um excesso de cautela. E vamos pro lado do Grêmio. A postura do Grêmio no segundo tempo, na reta final, foi de um time covarde, que se acovardou e chamou o Atlético. Porque o seu treinador teve excesso de cautela ao tirar os jogadores de frente que estavam causando desconforto pro Atlético. Porque ainda que o Atlético no segundo tempo tenha ido para cima, porque aí sim o Milito acertou nas alterações, já no intervalo, e depois tornou o Atlético bastante ofensivo,
O Grêmio, que estava encaixando contra-ataques, incomodando o Atlético e até perdendo gols, simplesmente pelas alterações e o excesso de cautela do seu técnico, abriu mão. E deu ao Atlético o jogo. Toma, fique com a bola e me empurre pro meu campo, que eu vou me virar. E o Atlético foi pra cima. Aí sim, o Milito foi ousado, o Milito mexeu muito bem na equipe. O Atlético passou a encarar o jogo como um jogo de competição, de Campeonato Brasileiro. Aí entra o que você falou e eu concordo. O banco de reservas do Atlético, todos que entraram, todos sem exceção, entraram muito bem. Sim. Entraram melhores do que os que saíram, à exceção do Scarpa. E o Scarpa, de novo, é o cara mais regular desse Atlético na temporada. E quando o Milito tirou o Scarpa, eu comigo lá falei, não é possível que ele tirou o Scarpa. E ele acertou, cara. E ele acertou. Por mais que a gente critique em alguns momentos, e eu critico a demora na mexida do primeiro tempo, ele acertou em todas as mexidas na segunda etapa e todo mundo que saiu do banco colaborou para a virada espetacular do Atlético. Então, teve muito dos treinadores, do excesso de cautela dos dois, do Milito no primeiro tempo, do Renato no segundo tempo, e da postura dos atletas, dos jogadores. Do Atlético iniciando o jogo como se estivesse jogando um amistoso, com muitas atuações individuais ruins, e o Grêmio terminando o jogo covarde e com muitas atuações ruins. Lembrando que o Grêmio teve um a menos boa parte, e isso condicionou muito, principalmente a etapa, o segundo tempo do Atlético. O Edu concordando com o Milito aí, o Claudão. E o Renato Gaúcho foi muito questionado na entrevista. Eu acompanhava porque a entrevista do Renato Gaúcho foi um pouco antes do Milito na mesma sala, porque o Renato Gaúcho tinha aquela viagem marcada, né, Romano? Saiu rapidinho pro aeroporto aqui, porque agora tem data FIFA, mas foi questionado porque o Bright White, que fez o gol, e depois também o Monsalve, os dois estavam complicando a vida do Atlético. E ele tirou os dois, mas o Atlético depois daquilo foi embora pra cima do Grêmio definitivamente. Mas vamos trazer o Milito para falar sobre essas entradas. Eu questionei o Milito sobre as situações que o Atlético ele demorou um pouquinho para mudar o time, o porquê que havia acontecido, como o Edu destacava aí, perdeu cerca de 30 minutos do jogo. Ele não soltou o Atlético, mas no segundo tempo deu certo com as entradas de Vargas, Rubens, Palácios, que foi o melhor em campo pela Itatiaia, e com o Allan Kardec, e ele encheu a bola do Kardec. Vamos acompanhar. Eu estou muito feliz por eles. Son jugadores que habitualmente no inician el juego, finalizan el juego. Son jugadores que tienen menos minutos que otros compañeros. Sin embargo, ante esa situación, ellos entrenan y se preparan cada día para estar preparados para jugar. Yo estoy muy contento con los ingresos de todos los jugadores, de Palacio, que le va a venir muy bien para su confianza, Edu Vargas, que marcó el gol de la victoria, Rubens, que estuvo mucho tiempo fuera, por suerte ahora está muy bien y es una opción muy importante para nos. Y sobre todas las cosas, por Kardec. Sobre todas las cosas por Kardec, porque es un profesional top. Él juega menos que otros compañeros, pero siempre tiene una sonrisa en su cara, es un jugador muy positivo para nos en el día a día, en la convivencia. Entonces, cuando acontece lo de hoy, que ingresó y fue determinante en el resultado final, él está muy feliz, yo estoy muy feliz por él, porque se lo merece, y sobre todas las cosas sus compañeros están muy felices por él. Él se merece por ser una persona extraordinaria, por ser un profesional excepcional, y hoy que haya ingresado y que haya resuelto el juego, primero provocando un penalti, después dando una asistencia espectacular para Guille Arana, que terminó en el gol de Edu Vargas, eso me da a mí mucha felicidad. Con esos jugadores a mí me ganan el corazón y me duele mucho cuando le doy pocos minutos. Eso es algo que los entrenadores debemos convivir con esas situaciones, pero duele cuando hay jugadores que tienen el comportamiento de Kardec y juegan poco. Y me pone muy feliz que cuando Oji ingresó, ha ayudado al equipo de la manera que lo hizo. Entonces, destaco todos los ingresos, pero quiero destacar principalmente el aporte fundamental de Kardec. Aí então, o técnico Milito enchendo a bola do Allan Kardec, né? Porque é um jogador que tá jogando pouco, não tem condição física, a gente já viu isso durante os últimos meses no Atlético para jogar uma partida de 90 minutos, mas é um jogador que
todo mundo no Atlético fala a mesma coisa, viu, Romano? É um jogador extremamente profissional, todo mundo gosta. Teve até algumas sondagens, não chegou a ter nenhuma proposta oficial para saída. Alguma coisa chegou pro Kardec, mas ele preferiu continuar. Eu conversava com o Kardec após essa declaração aqui do Milito. A gente vai trazer na programação da Itatiaia e ele achou melhor ficar no Galo. Tem um bom salário, tem um contrato até o final do ano. Mas o Kardec, que não está entregando sempre, hoje pelo menos foi importante. E o Milito saiu muito satisfeito por ele, Romano. Cláudio, e daqui a pouco pergunta. Allan Kardec, a entrada dele, de certa forma, deu uma bagunçada na marcação da defesa do Grêmio? A entrada do Allan Kardec, o Romano, ela era uma entrada que a gente já imaginava pelo estilo que estava o jogo. O Atlético jogando muita bola pro lado do campo e cruzando na área do Grêmio. E a especialidade do Kardec, ele não precisava ficar muitos minutos em campo. O Cláudio chamou atenção, concordo muito com o Cláudio. Fisicamente, o Kardec não aguenta quando ele entra mais cedo, geralmente joga muito mal. E o jogo estava sendo desenhado pro cara da área, o jogador mais alto, o jogador que briga no alto, e aconteceu da bola e onde estava o Kardec, ele é bom, ele é especialista nisso, não precisou ficar correndo, não precisou ficar marcando saída do adversário, porque o Atlético tinha a bola o tempo inteiro, e ele marcou também a saída do adversário, ele roubou algumas bolas quando o Grêmio recuperava, e o Kardec, naquele perde, pressionava e tirava. Então ele foi muito importante nesse jogo, o que não quer dizer que o Kardec daqui pra frente vai ser importante, tomara que seja em determinados momentos, tomara que até o final do seu contrato ele consiga entregar o que não entregou na maioria dos jogos que esteve em campo, mas fato é que nesse recorte contra o Grêmio, Kardec foi muito importante, era um jogo que se desenhava para um atleta com as características dele e ele entregou o que se esperava dele. E no lance do pênalti, ele estava dando um passe de cabeça para dentro da área. Exato. Quando houve o corte e a penalidade foi marcada a favor do Galo, viu, Cláudio? É verdade, e o Kardec tem um contrato até o fim do ano, amanhã termina a janela aqui do futebol brasileiro, tanto que hoje o Kardec fez o 7º jogo, ou seja, o Atlético já sabia que ele não sairia para nenhum clube da Série A, porque senão poderia segurar o Kardec hoje, não jogasse hoje contra o Grêmio, mas amanhã já termina e ele vai continuar no Atlético até o fim do ano. E aí depois é outra história, possivelmente não terá mesmo o seu contrato renovado com o Atlético. Agora é o seguinte, Romano, o Galo ganha moral, porque imagina se o Atlético tivesse perdido 2-0 pro Grêmio aqui hoje, com um jogador a mais. Teria 10 dias, mais de 10 dias, até o duelo contra o São Paulo. O Galo saiu grandão lá do Morumbi após vencer o São Paulo e seus domínios. Agora o jogo da volta, dia 12, será em Belo Horizonte. Inclusive começou a circular alguma notícia aí de que o jogo estava confirmado para o Mineirão, o jogo contra o São Paulo. Eu apurei aqui, não tem nada definido. O Atlético, inclusive, a maior chance é para o jogo na Arena MRV mesmo, porque tem show no Mineirão do Caetano Veloso no feriado agora da semana que vem, no dia 7. Então vão tampar o gramado deve ficar um pouco amarelado e o Atlético está trabalhando para jogar na Arena MRV mesmo. Então agora, com essa virada, dá moral pro Atlético, continua com moral, depois da vitória sobre o São Paulo, agora venceu esse jogo aqui em Porto Alegre. Pro técnico Milito trabalhar o time e jogar contra o São Paulo. Mas tem alguns jogadores que não vão ficar nesse período, porque são 4 convocados. Tem o Alan Franco, seleção do Equador, Vargas, que fez o gol da vitória, vai para a seleção do Chile, Júnior Alonso para a seleção paraguaia e o Arana, que está conosco. Conversei com o Arana. Vamos trazer aqui na turma do bate-bola, na grande resenha esportiva, né? Para falar sobre essa sua ida à seleção brasileira depois de dever cumprido, né, dessa virada aqui em Porto Alegre. Sim, representar, né, o nosso país é sempre uma responsabilidade muito grande. A gente também precisa vencer os 2 jogos que tem, né, nas eliminatórias. Então quem fica que descanse, que fique com a família, recupere as energias, e quem vai para suas seleções, né, no meu caso do Alan Franco, Vargas, que eu posso, Alan Franco não, mas que o Vargas possa fazer um bom, o Alonso também posso fazer um bom trabalho para quando retornar a gente já tem uma outra decisão e a gente tem que tá focado e tranquilo para fazer um bom jogo contra o São Paulo. Tá aí o Arana, boa sorte para ele.
boa sorte para a seleção brasileira. Ele brincou aí, né, Romano? Jogo contra o Franco, ele não quer conversa, não. Vai ter Brasil e Equador. E o jogo seguinte do Brasil contra o Alonso, né? Contra a seleção paraguaia. O Arana já está seguindo aqui com a seleção brasileira. Muitos jogadores do Atlético, inclusive, saíram correndo hoje porque estão liberados. Agora só tem reapresentação na quarta-feira à tarde. Então, Scarpa mesmo pediu desculpa. Falou, não vou dar entrevista não, porque eu tenho voo agora há pouco. Então, a turma do Galo agora saindo com tranquilidade após essa vitória importante, porque é bom destacarmos, né? O Galo tem 2 jogos a menos no Campeonato Brasileiro. Então, se o Galo conseguir regular, conseguiu 6 pontos nesses jogos, o Galo não está muito longe do G6. E nem pode ficar, né, Romano? Eu conversava com o Arana hoje, ele falava, nós estamos bem nas Copas, mas não ganhamos nada. O Galo tem que ficar esperto, não pode deixar o Brasileirão de lado. Ele tem toda razão, não pode deixar mesmo. Porque você tem que ter a segurança de, pelo menos no Brasileirão, você beliscar alguma coisa ali, nem que seja classificação para a Copa Libertadores. Ô Cláudio, pra gente poder fechar, o Atlético, os jogadores ganham folga, exceto, óbvio, aqueles que estão convocados para suas seleções, e voltam aos trabalhos quando? Quarta-feira à tarde, na Cidade do Galo, e aí o Milito destacava na entrevista que para ele vai ser muito importante esse período de treinamentos. Ele vai testar mais o Bernard pelos lados. Hoje o Bernard jogou mais pela esquerda, né? Uma função diferente. O que o Scarpa faz pela direita, o Bernard hoje fez pela esquerda. Ele tá querendo, quem sabe, encaixar o Bernard numa situação diferente, porque por enquanto o Bernard não tá mostrando aquilo tudo que a gente esperava. Tá no processo de adaptação ao futebol brasileiro. E tem a situação, né, Romano? Para esse jogo contra o São Paulo. O Hulk foi só preservado para o jogo de hoje. O Hulk, inclusive, estava lá com o pai dele, com a família toda, vendo o jogo, postou os vídeos ali comemorando com o Atlético. E vamos ver, né? O Atlético para esses duelos aí contra o São Paulo e depois já tem um Fluminense pela Copa Libertadores da América. Expectativa é de um Atlético fortalecido aí nas Copas, mas com o Milito testando algumas novidades aí no Brasileirão. Tá certo, Claudão. Obrigado.